Eu finalmente li Nana, que é um mangá que há muito tempo eu ouço falar, e não é um mangá que eu vou dizer aqui que estava na minha lista de leitura e eu precisava de forma imprescindível ler esse mangá, mas é aquele mangá que vez ou outra eu vi alguém comentar, falar que era muito bom, é um mangá impactante e tudo mais, revolucionário, e eu pensava, será que é tudo isso? E dali a pouco eu esquecia, e outra vez eu vi outra pessoa comentando de novo sobre Nana, e dessa vez, mais uma vez, eu vi um comentário sobre este mangá, só que agora eu resolvi ler. Eu li o primeiro volume somente, tá? Então é uma primeiras impressões do primeiro volume, e eu quero trazer pra vocês aqui o que é a história de Nana, esse mangá que muitas pessoas falam e elogiam bastante. Se você não conhece, né, também não é como eu, não sabia do que se tratava, fazer alguns comentários pontuais ali sobre o que eu achei a respeito da história. Tem algumas questões legais, interessantes, mas eu vou deixar pro final. Nesse primeiro momento eu quero comentar sobre a história do que se trata Nana. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? Sem mais delongas, a história de Nana, ela trata sobre duas personagens com o mesmo nome, com histórias um tanto diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, que tem algumas conexões ali, e ela acontece basicamente com o intuito, o conceito de duas pessoas com personalidades muito distintas nesse quesito aqui, com o mesmo nome, que tem uma pretensão de ir para o mesmo lugar, que é para Tóquio. Então basicamente no início ali nós temos a apresentação de cada uma das personagens, e a primeira Nana é uma personagem muito interessante porque ela tem várias camadas, não que a outra não tenha, também tem, mas essa daqui eu consegui me conectar um pouquinho mais com ela, porque ela é mais espontânea, ela é muito ingênua e ela é muito romântica, porque ela é muito jovem. Eu acho que ali no começo da história ela tem 16 anos mais ou menos, então o panorama principal que nós temos dela ali é aquela ideia do amor. Então ela está sempre, né, constantemente procurando a quem amar e a quem a ame, e esse é um dos grandes problemas dela, porque ela é muito ingênua, então ela acredita em tudo. Na verdade, tem essa necessidade de acreditar em tudo, porque é como se ela precisasse do respaldo do próximo para poder se validar, sabe? Ela precisava da confirmação, ela precisava de que o outro tivesse um retorno para que ela sentisse alguma coisa, para que ela pudesse ser alguma coisa. Então basicamente ela tinha uma grande dependência emocional. E esse é um dos grandes pontos ali da história, que é bem legal, porque a gente vai ver em vários momentos ela se apaixonando por várias pessoas e pessoas distintas entre si. E ela vai tentando se adaptar a essas pessoas. Então ela não tem um gosto pessoal, ela não tem uma espécie de padrão. Ela vai olhando pra pessoa e ela se apaixona à primeira vista. E ela quer que essa pessoa sinta o mesmo que ela sente ali por aquela outra pessoa. Então ela muda o corte de cabelo, ela muda a personalidade, ela passa a gostar de outras coisas que talvez ela não goste, mas enfim, ela pega gosto em alguns momentos ali, como o cara do filme. Então tem muito essa questão dela tentar se reafirmar nas outras pessoas. Então ela não tem uma identidade própria, ela é essa pessoa que vai na onda dos outros. Até o momento em que nós chegamos no fatídico cara ali, que vai ser o divisor de águas pra ela, que é a pessoa que ela nunca esqueceu. Então teve várias pessoas, vieram e foram embora, mas um só ali foi o cara que marcou ela eternamente, ela não consegue esquecer, e sempre que lembra desse cara, ela lembra com grande pesar e geralmente não consegue se expressar, ela acaba caindo em lágrimas e tudo mais, porque foi muito importante, ao mesmo tempo que importante somente pra ela e não pra aquele cara, pelos motivos que eu já comentei aqui. E ela tem uma melhor amiga que tá indo pra Tóquio pra estudar, né, é uma faculdade, universidade de arte, enfim, e ela decide que ela vai também. Então basicamente, a partir desse ponto, é uma ideia que a gente tem de autodescoberta, uma espécie de recomeço e essas coisas do tipo. E então a gente parte pra segunda, que é completamente diferente, mas de certa forma tem uns certos problemas ali, umas certas questões parecidas com a nossa outra Nana aqui. A outra Nana é uma vocalista punk, e ela tá basicamente lidando com o abandono, na verdade lidando ali com um término. Ela ficou mais de um ano e alguns meses ali com o cara, e ele acabou indo embora, porque ele teve uma chance, enfim, de tocar com a banda em Tóquio e não sei o que, e eles ficaram separados, e agora ela decide que também vai ir pra Tóquio, e o principal desejo dela é alcançar sucesso nessa parte profissional da vida dela, né, alcançar sucesso com a música, embora encontrar esse antigo amor dela não seja descartado aqui. Ela também vai pra Tóquio com esse desejo aí de, quem sabe, se esbarrar com ele. E essa busca por identidade, por propósito, eu acho que é um dos pontos mais trabalhados aqui dentro desse mangá, que eu pude perceber, que eu achei muito legal, achei muito interessante, e mais pra frente eu vou comentar um pouco mais do porquê que esse tema, ele é tão relevante, principalmente pelo gênero desse mangá. Algumas pessoas falam que é shoujo, mas na verdade
eu acredito que é um josei, né? Inclusive até se você pesquisar, vai dar como josei, porque é uma temática bem mais dramática, né? Que tem aquele foco nas complexidades emocionais de mulheres jovens adultas. Então, por mais que a gente tenha aqui essa lógica das garotas lá com 16, 17 anos, enfim, no finalzinho do primeiro volume, elas já estão com 20. Então já tem essa ideia mais de maturidade, né? De desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então acho que é por isso que se enquadra melhor em josei. E esse tema, ele é relevante porque quando a gente acompanha, principalmente a primeira Nana que nos é apresentada, a gente vê o quanto ela precisa evoluir, sabe? Pessoalmente ali, o quanto ela precisa aprender com a vida e aprender que ela tem que levar a vida pelos próprios ideais, não pelos parâmetros de outras pessoas, ou tentar alcançar os parâmetros de outras pessoas pra, enfim, encontrar a felicidade. A gente vê que tem vários momentos ali onde ela trata todas as coisas de uma maneira muito pífia, como se não fosse tão importante como deveria ser, principalmente a questão do amor. E tem um lance lá com um cara que ela fala que ama ele, mas na verdade ama como amigo, mas depois ama como um homem e uma mulher mesmo, a relação entre os dois, e ela não se decide, enfim, então ela é muito ingênua nesse sentido, ou muito imatura mesmo, né? É um processo, é uma fase. A ida pra Tóquio e todas essas coisas que vão se desencadeando ali na história servem justamente para esse autoconhecimento, para essa autodescoberta e essa evolução como pessoa, para tentar entender mais sobre si e sobre a vida. E a lógica do amor e do relacionamento traz um pouco consigo essa ideia da segurança emocional. E aqui entra tanto a primeira Nana quanto a segunda. A primeira tem um processo mais doloroso ali de se envolver com várias pessoas e tentar se adaptar a essas pessoas. E a segunda foi um cara só, mas que foi um baita significado para a vida dela e ela sofre com essa perda, né, com esse rompimento ali, com esse laço. Então, ambos os relacionamentos, quer seja como eles são, né, enfim, eles causavam essa espécie de segurança emocional para elas. A falta deles fazia com que elas se sentissem mal, à procura de alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa que estava faltando e a ideia provavelmente é explorar essa questão e desenvolver isso daí, talvez chegar num ponto em que você seja autossuficiente, talvez, não sei, mas enfim, você possa encontrar alguém, você possa amar alguém, essa pessoa possa te amar, mas você não ser dependente dessa pessoa. Você ter você mesmo como porto seguro, como o seu maior referencial. E agora é o porquê de eu ter comentado que esse mangá e a proposta do mangá, o conceito trabalhado ali é importante. Nana foi publicado nos anos 2000 e aqui a gente entra em um ponto bem interessante sobre impacto e relevância, porque a popularidade de vendas desse mangá foi absurda, porque Nana foi um dos maiores sucessos da década de 2000 e assim, no geral já vendeu milhões de cópias e esse título ajudou bastante a popularizar o gênero josei internacionalmente. E aqui a gente tem aquela questão da representatividade e aquele apelo mais universal da coisa, porque retrata as dificuldades emocionais e psicológicas das mulheres que são jovens adultas. Então o mangá ele trouxe esse realismo e profundidade a essa representação feminina no mangá. E é por isso que eu falo que esses temas e esse título em específico, ele é tão importante, porque ele deu uma visibilidade maior para questões que talvez não fossem tão exploradas ali naquele momento. E se fizermos uma retrospectiva dos mangás que estavam em alta naquela época, os famosos shonenzão de porrada, né? A gente tinha Bleach, One Piece, Naruto, Death Note, enfim. Então tinha todos esses títulos aí que tinham um grande holofote, e aí tem Nana, que traz à tona toda essa representatividade feminina e tudo mais, e que vendeu pra caramba. Por isso que eu acho que ele foi tão importante, e ainda é, porque até hoje muitas pessoas falam sobre esse mangá. Mas enfim, é basicamente isso. Esses são os pontos positivos que eu acho que faz de Nana ser esse sucesso que é até hoje. Porém, tem um ponto que eu queria levantar aqui, que não é exatamente um problema, não é exatamente uma coisa que é ruim, que é negativa ali e tudo mais, talvez um problema pra mim, né? Que é a questão dos diálogos. Nana tem muito, mas muito diálogo mesmo, então se torna, em um dado momento ali, uma leitura um tanto maçante. Então, talvez se você não for o público-alvo, ou se você não chegar perto de seu público-alvo, vai ser uma leitura muito cansativa, que foi o que aconteceu comigo. Em muitos momentos eu me via cansado ali de ler, porque os personagens falam muito, eles têm muitas falas ali, eles expressam muito o que eles sentem e tudo mais, e enfim, isso acabou sendo um pouco complicado pra mim. E mais uma vez, reiterando aqui, não é que seja um problema, foi um problema pra mim, né, porque eu claramente não sou o público-alvo, muito pela demografia também, e a ideia que tá sendo passada ali, por mais que interessante e legal, não é exatamente o tipo de coisa que eu gosto. Então, pra mim, a leitura foi um pouco mais arrastada. Fica aqui esse disclaimerzinho básico aqui pra você que não conhecia o mangá. Agora você já tem uma noção básica do que acontece ali, mas enfim, fica a recomendação pra você ler esse mangá. Leia Nana, porque acima de qualquer coisa é interessante, vale aí a título de conhecimento pra você conhecer coisas novas e é um mangá bem legalzinho.
Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, desta vez comentando as minhas primeiras impressões do mangá Nana. Se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe teu like aqui, é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar e deixe aqui nos comentários o que você achou deste mangá, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!